Olá todo mundo, aqui é o Daniel da L91, Escola de Kabbalah. Estamos com a nossa aula de L91 Responde, Pílulas de Kabbalah. E hoje tem uma pergunta da Laís Melo, do Rio de Janeiro, e ela pergunta uma pergunta bastante profunda sobre a questão de... No final, assim, vou resumir a pergunta. A pergunta é o seguinte: se tem Deus, por que Ele deixa que tanto caos aconteça nesse mundo? Pergunta fantástica, uma pergunta que eu me debati com ela por muito tempo. Eu até cheguei a ser literalmente ateu por 5 anos, dos meus 13 a 18 anos de idade, que eu não conseguia entender como um Deus divino, mega poderoso, deixaria essas coisas acontecerem. As respostas que eu recebi nunca me satisfazeram, e vou falar para vocês que eu não tenho nenhuma intenção de convencer você da minha verdade. Eu estou aqui para colocar uma ideia, para talvez ajudar você a questionar os seus paradigmas, para te inspirar, e você pega daquilo que faz bem para você e leva para o próximo nível. Então, antes de eu responder essa pergunta, já vou deixar aqui avisado: se você quer a sua pergunta respondida na L91, então entre no nosso Facebook e coloque lá uma avaliação de 5 estrelas e deixe lá também um comentário positivo, seu depoimento de por que você recomendaria a pessoa estudarem Kabbalah na L91, porque afinal das contas, se você confia em mim para te dar uma resposta, imagino que você confia que outras pessoas também estudem com a gente, que não é uma coisa tão ruim assim, tá? Aí você tira uma foto disso, manda por e-mail, kabbalah@l91.com, junto com sua pergunta, e eu terei o maior prazer de responder aqui você e inspirar você e os demais. Então, gente, sem mais, a pergunta da Laís olha, a resposta é o seguinte: a gente tem que entender que no final das contas, assim, imagina quando você tem um pesadelo, e é uma coisa horrível ter um pesadelo, certo? Você sabe aquele pesadelo que você fica assim, parece tão real, e especialmente tem assim, uma questão engraçada, quem conhece aqueles memes, né? Tem um meme de minha esposa me mandou um meme falando de uma mulher que fala: olha, eu realmente estou esperando meu marido pedir desculpas por tudo que ele fez por mim no meu sonho. E essas coisas acontecem de vez em quando, que alguns sonhos eles são muito palpáveis, muito reais. Parece assim, demora você a entender que foi um pesadelo, mas depois, né, com o passar do tempo, do dia, a agonia passa e a gente esquece e fala: não, é só um pesadelo, e você continua com a tua vida. Do ponto de vista dos cabalistas, falam que essa vida física, ela é literalmente como um sonho. É um sonho que demora umas décadas de anos, cada um, quem vive 100 anos, 120, 80, 90, sei lá, talvez mais, mas no final das contas é um sonho. E quando a gente desperta desse sonho, a sensação que quando a pessoa termina a correção espiritual dele nessa vida, é como se fosse, pouco a pouco, a alma vai entendendo: isso não é a verdade. A verdade, de acordo com o Kabbalah, os mundos espirituais se chamam Olam HaEmet, o mundo da verdade. Isso aqui é o mundo da ilusão. Aliás, já tem comprovantes científicos sem fim de que esse mundo é ilusório, isto é, o jeito que nós percebemos esse mundo é através dos nossos 5 sentidos, certo? Então, nossos 5 sentidos são extremamente limitados, e a gente também, o nosso cérebro, ele decide pra gente que algumas coisas existem, outras não, que coisas são maiores do que outras, mesmo que isso não é verdade, porque é uma questão de como o cérebro filtra a informação, que ela já é bem mínima, isto é, a gente não consegue escutar todos os sons que tem no escopo dos sons, a gente não consegue ver todas as luzes que tem no escopo das luzes, certo? Você consegue ver luz ultravioleta ou infravermelha? Não, isto é, somos bem limitados, e o cérebro limita mais ainda e ainda filtra mais informação. É o mundo da ilusão. Agora, uma resposta um pouquinho mais profunda é que realmente, no fundo, depende só da sua consciência. Essa é a verdade. Eu falo para vocês que, assim, quando eu era mais jovem e eu falava isso para as pessoas, eu me sentia muito envergonhado, porque eu passei por alguns perrengues na minha vida, mas não tanto para olhar no olho de alguém que o pai dele faleceu, ou que teve uma questão que o filho ficou internado na UTI, e falar para ele: é só tua consciência, tenha certeza que está tudo bem. E hoje eu posso falar para vocês, infelizmente ou felizmente, eu já vi meu pai falecer de câncer, meu filho nasceu prematuro, e foi direto para a UTI, num parto bem de emergência. Inclusive, toda a gravidez, uma gravidez de risco, com tudo que você pode imaginar acontecendo, de quantas correrias para o hospital e de internações, e inclusive é um resultado de uma fertilização in vitro. Então
Não foi a primeira tentativa, foi a segunda que a gente conseguiu. A primeira falhou, a gente tentou e não deu certo. E isso sem falar sobre o fato que a gente estava frustrado, que a gente não entendia qual o problema que a gente não consegue engravidar. Isto é, eu já recebi bastante notícias muito ruins na minha vida que abalam o ser humano. Tá? Eu já recebi realmente coisas que me deixaram assim, sem chão, sem teto. Eu falo isso em aulas introdutórias. Já passei por situações de ver pessoas que eu mais admirava na minha vida cometerem os piores erros possíveis. A coisa que mais me decepcionaria, um líder que eu admirava, que me inspirava, de repente, em vez de fazer a pior coisa possível. Estou falando do tipo de assédio sexual e de estupro e uso de drogas, entende? Coisas horríveis. E no final das contas, meus amigos e minhas amigas, realmente é só uma questão de como você encara a realidade. Que eu falo para vocês, sabe, todo mundo ao meu redor estava em choque total, sabe, que a gente de repente estava indo para o hospital e o filho vai nascer e ele estava prematuro e tinha um monte de questões, e minha esposa estava com uma certa inflamação, problemas sem fim de toda a gravidez que foram acumulando e foram sendo descobertos. A gente estava com muito medo. Tudo poderia acontecer, problemas físicos para a criança, Deus proíba 1000 vezes. E quando assim nasceu, e logo, sabe, ele fizeram todos os exames que tem que fazer, o médico falou, ok, vamos colocar na incubadora, fazer alguns testes e tal. E tá todo mundo em pânico, certo? As sogras e as avós e os avós e assim, e eu me lembro assim que a única coisa que eu senti foi felicidade. Eu não conseguia ficar preocupado, e eu falava, eu deveria ficar preocupado, eu sou papai. Eu falei, não vou ficar preocupado. Que, aliás, é literalmente ficar preocupado. Se eu estou preocupado, eu não estou ocupado com o que eu sim posso fazer. Então, olha, eu vou falar uma coisa, pessoal, para vocês. Eu recentemente descobri que eu tenho uma hérnia de um certo disco lá, uma coisa na minha lombar, que eu estava carregando já por muito tempo. Eu estava um pouco ignorando o problema, que melhorava, mas não melhorava. Tá bom, fui pro médico e falou o seguinte: você está com uma hérnia e o negócio dói, que é um inferno, tá? Tipo, um dói que você tem que acordar no meio da noite para tocar fralda e eu não consigo levantar, tá? E você fala, isso é bom. Sempre você tem como encarar de um jeito positivo a sua realidade. E a grande pergunta é, e assim isso vai matar toda a charada, o que você quer da sua vida? O que você realmente quer da sua vida? Você tem um propósito de vida maior? Você tem uma filosofia de vida que te inspira, que faz seus olhos brilharem? Você estuda aquilo de verdade? Você promove aquilo na tua vida? Você tem algo maior do que a sua vida para se dedicar? Pode ser filhos, pode ser uma causa, pode ser uma ONG. Você tem algo que é maior do que isso? Porque se sim, você sempre vai sentir muito mais luz do que escuridão na sua vida. E eu falo para vocês, eu não fiquei triste quando meu pai adoeceu? Fiquei. Eu não fiquei abalado quando a gente descobriu que é terminal? Claro que sim. Eu não fiquei triste, eu fiquei um buraco negro quando meu pai faleceu. Mas eu poderia, no final das contas, ter tomado uma decisão, uma bifurcação. O que eu faço com isso? Eu vou esfriar meu relacionamento com a luz e com a vida e com o amor? Ou eu vou assegurar que a morte do meu pai não foi em vão e agora eu vou aquecer mais ainda o meu amor pela vida, minha apreciação pela luz do Criador, por tudo que tem na minha vida, e eu vou ser um embaixador de inspiração, porque no final das contas me beneficia de uma forma muito egoísta. Eu fico muito melhor. Isto é, busque mais inspirar os demais e você naturalmente vai perceber que seus problemas desaparecem. E não importa quanto caso você tem que ver por aí, sabe? Só vou terminar, está ficando bem longo, mas quantos vídeos tem? Agora vi recentemente um vídeo, alguém me mandou, de que está chegando a guerra termonuclear, porque o Trump é maluco e o cara da Coreia do Norte é mais maluco ainda, e vai acontecer! Gente, quando não tivemos um momento na história da humanidade que não tinha um pânico que algo vai acontecer? 2012, o mundo vai acabar. 2008, o mundo acabou, né, com a queda financeira. 1984, o mundo vai acabar. Sempre tem uma coisa que algo vai acontecer. Não tem que ficar preocupado. Ocupe-se com o que você sim pode fazer. Inspire-se, se apaixone pela vida. E você não tem como ignorar os problemas, você simplesmente vai perceber que são oportunidades que em cima deles você sobe, você vira uma pessoa melhor, e no final das contas a vida, os momentos ruins você olha para trás e foi um pesadelo, agora que eu tenho é agora, e está tudo bem. Então, eu não sei se essa resposta satisfaz os telespectadores, e eu não estou aqui para satisfazer você, estou aqui para
jogar uma ideia e você pega ela e você decide para onde você vai. Gente, muito obrigado. Eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Está sendo muito prazeroso, muito gratificante. Obrigado a todos os seus comentários. Realmente deixe seu comentário, eu gostaria muito de ver seu comentário, o que você acha dessa aula, o que você quer me perguntar. Mesmo se eu não consigo responder todos, eu vejo todos. E de novo, como falei, se você quer ter a sua pergunta aqui respondida, já sabe quais são as instruções. Obrigado, gente, até o próximo vídeo. Tudo de bom.